Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre como criar tabelas no HTML. É muito provável que você já tenha, por exemplo, utilizado o Excel para criar tabelas, quando você tem uma quantidade grande de dados para mostrar e você decide organizar melhor em colunas e linhas para mostrar esses dados. E no HTML não é diferente. Volta e meia, você precisa organizar dados entre colunas e linhas para expor melhor esses resultados para alguma pessoa ver. Então, vamos lá. Basicamente, quando você vai criar uma tabela, você inicia com a tag table. Isso já indica que você vai ter uma tabela a partir desse momento aqui. Então, dentro dela, que a gente vai colocar em si a tabela. Basicamente, uma tabela no HTML é dividida entre cabeçalho e corpo. O cabeçalho são os nomes dos campos que a gente vai colocar, ou seja, aquela parte que fica acima da tabela, indicando o nome de cada valor que você vai inserindo abaixo no corpo da tabela. Então, a tag que representa o cabeçalho da tabela é a tag thead. Eu criei aqui a tag thead. Agora eu vou criar a linha que vão os campos que a gente vai ter na tabela. A linha, quando a gente vai criar uma linha na tabela, a gente utiliza a tag tr. E as colunas, a gente vai utilizar dentro da linha aqui para dizer os campos que a gente quer nessa tabela. Quando a gente está dentro do thead, no cabeçalho da tabela, para indicar coluna, a gente usa a tag th. Mas quando a gente for para o corpo, a gente vai ver que a diferença é essa tag de coluna. Mas vamos lá. Eu vou indicar aqui que uma das colunas vai ser nome de alunos, porque a gente vai fazer nesse exemplo aqui uma tabela com o nome dos alunos e a respectiva nota desse aluno. Então, a outra coluna vai ser nota dos alunos. Pronto. A gente já tem aqui o campo de nome do aluno e o campo de nota do aluno. Isso tudo aqui representa o cabeçalho dessa tabela. Então, agora que a gente já fez o cabeçalho, a gente vai partir para o corpo dessa tabela. A gente utiliza a tag tBody para criar o corpo dessa tabela, ou seja, os valores em si, o conteúdo dessa tabela. Os dados que a gente vai colocar nessa tabela, tanto para nome de aluno quanto para nota do aluno. Então, para cada aluno que a gente for inserir nessa tabela, a gente vai criar uma linha, que é tr. E dentro dessa linha, que a gente vai colocar o valor respectivo da coluna nome e o valor respectivo da coluna nota. Então, vamos lá. O primeiro aluno que eu quero colocar, eu vou colocar aqui dentro da tag td, que representa a coluna dessa tabela. Cada valor que vai na coluna da linha que a gente acabou de criar. Vou colocar aqui João Gabriel. Ou seja, eu adicionei aqui uma coluna João Gabriel dentro dessa linha de ocorrência que a gente criou aqui. E eu vou copiar esse TD porque vai ser a ocorrência de nota respectiva de João Gabriel, que eu vou colocar aqui como 9. Ou seja, perceba como a gente já tem aqui no corpo da tabela a primeira ocorrência, que é a linha que representa o primeiro aluno, que tem como coluna o valor João Gabriel, e na segunda coluna o valor de nota de João Gabriel. E eu vou copiar aqui essa linha, no qual vão ser outros alunos que eu quero atribuir nota nessa tabela. Vou colocar aqui Lucas e vou colocar aqui José. Pronto, só para alterar aqui, vou colocar 8 para Lucas e 7 para José, para não ficar igual. Então pronto, a gente tem aqui basicamente uma tabela completa no HTML, no qual a gente tem o cabeçalho dessa tabela, ou seja, que são as indicações dos campos que essa tabela vão ter. E embaixo a gente tem um corpo, o corpo que são os valores em si da tabela que a gente quer. A gente criou aqui tr para indicar que é uma linha, ou seja, cada aluno desse aqui é uma tr, e dentro dessa tr tem as colunas, que são as célulazinhas aqui. Cada td representa uma célula aqui, ó, dos valores.